Oi, amigos! Apesar do fato de que animais selvagens praticamente não podem ser domados, há exceções quando as relações calorosas são estabelecidas entre eles e os seres humanos. E nossa maior tarefa é fazer tudo possível para mantê-los seguros. Então, eu gostaria de começar com uma história sobre como as pessoas foram subitamente confrontadas com uma situação que posteriormente surpreendeu o mundo inteiro. Essa história aconteceu em uma das regiões mais pitorescas do norte da República da Carélia, no reservatório de Vigozero. Mas não importa quão bonitos sejam esses lugares, há um clima muito rigoroso. Quando o reservatório está coberto de gelo, torna-se uma zona perigosa que não apenas as pessoas, mas também os animais selvagens tentam evitar. Durante as geadas, muitos animais tentam atravessar o lago com antecedência, até ficarem congelados, pois é melhor superá-lo nadando do que correr o risco de cair no gelo. A ursa com seus 2 filhotes fez o mesmo. No início, nada previa problemas. A ursa navegou com confiança para a margem oposta, mas no meio do lago, os filhotes começaram a ficar atrás da mãe. Eles tiveram que lutar contra o fluxo, perdendo toda a sua força, enquanto a ursa continuava nadando mais. Um barco de pesca passou por perto e os pescadores notaram imediatamente que 2 ursos pequenos estavam tentando flutuar com toda a força, enquanto a mãe já estava saindo da água. Ela percebeu momentos depois que seus filhotes estavam muito atrás, mas ela parecia não ter força para voltar atrás. Os pescadores decidiram ir até os filhotes. Tendo navegado até os animais que estavam se afogando, puderam ver com os seus próprios olhos que os 2 filhotes já estavam quase exaustos e com muito medo. Inicialmente, os homens queriam tirá-los da água, mas quando chegaram perto deles no barco, viram como os ursos começaram a ficar nervosos no mar e andar de um lado para o outro, observando o barco. Os pescadores estavam surpreendidos. Não sabiam como a mãe dos filhotes reagiria se os tocassem. Eles pensaram que a ursa poderia ir rapidamente na direção deles e atacar-lhes. Os filhotes, nesse caso, poderiam se afogar, como eles não têm a força para chegar à costa sozinhos. Os pescadores tiveram que esperar para a ursa se acalmar um pouco e se mover um pouco mais. E só então eles fizeram a primeira tentativa de retirar os filhotes para fora. Assim que eles estavam prestes a pegá-los, o primeiro ursinho agarrou imediatamente o barco, mas ele não tinha mais forças para subir. Os pescadores não se arriscaram a tocá-los com as mãos, então esperavam que os próprios animais fizessem tudo, mas nada aconteceu. Agora os homens estavam pensando em como ajudá-los. Foi uma boa ideia tentar puxá-los com as mãos? Não, porque os filhotes podem ficar assustados e cair de volta na água, da qual eles não teriam saído. A melhor solução naquele momento era tentar tirá-los com o apoio de uma grande rede de peixes. O ursinho olhou para um dos pescadores, que começou a colocar o plano em ação, e parecia entender que eles estavam tentando ajudá-lo. Mas puxar um ursinho com uma rede de peixes era uma tarefa difícil. Mas eles não tiveram escolha. Em algum momento eles até pensaram que nada funcionaria, mas fizeram mais algumas tentativas e esforços comuns. E o primeiro filhote foi parar no barco. Mas ainda havia o segundo, que também estava esperando por ajuda. Os pescadores estavam muito preocupados que durante a operação de resgate do segundo urso, que o primeiro não entre em pânico e começar a correr no barco, que tornaria a vida muito mais difícil para todos. Mas ele se comportou com calma e estava tímido por causa do frio. Então eles fizeram o mesmo com o segundo ursinho. Tudo correu bem, apesar de ele parecer também muito exausto. Parecia que ele sabia que, uma vez que haviam ajudado seu irmão mais novo, ele não precisava se preocupar e entrar em pânico. Quando o segundo urso já estava no barco, os pescadores começaram a pensar como devolvê-los à costa, porque se eles se aproximarem da mãe dos filhotes, ela os atacará imediatamente. Eles não queriam correr riscos. Enquanto eles estavam pensando sobre o que fazer, eles tiveram que cobrir os filhotes com mantas quentes, porque eles não pararam de tremer. Os pescadores sabiam que não poderia durar tanto tempo. Eles não podiam voltar para casa com 2 ursinhos e também não queriam ser comidos pela mãe deles. Depois de pensar um pouco mais, eles pensaram que seria melhor nadar ao longo do mar até que sua mãe desaparecesse e colocar rapidamente os filhotes em terra. Eles fizeram exatamente isso. Os filhotes eram tão impotentes que não conseguiriam resistir. Os navegadores navegaram para longe e observaram por algum tempo, até o momento em que viram que a mãe havia se reunido com eles novamente.
E mais outra história que eu gostaria de contar para vocês. Uma incrível operação de resgate se desenrolou em um lago da República da Buriácia, quando os pescadores notaram o veado afundando. Ao contrário da história passada, aqui os pescadores eram realmente impotentes, já que não era um veado pequeno e certamente não teria sido possível ajudá-lo com uma rede de peixes. Então, eles decidiram ligar para os serviços de emergência. Com a chegada de voluntários e funcionários do Ministério de Situações de Emergências, o jovem veado estava completamente exausto e seus chifres e pele estavam cobertos com uma espessa camada de gelo. Para libertar o pobre animal do lago congelado, foi necessário quebrar o gelo até a costa. Quando o pobre veado saiu da água, descobriu-se que não conseguia se mexer por causa do frio. Então, as pessoas o aqueciam ao redor do fogo e o cobriam com um cobertor, como uma criança. No entanto, isso não foi o suficiente, especialmente em geadas de 25 graus negativos. Pessoas experientes não se desesperaram e levaram o animal em um ternó até a vila mais próxima, onde o deixaram em uma garagem com aquecimento. Lá, ele recebeu uma massagem e uma injeção de aquecimento, e pela manhã, uma etiqueta especial foi fixada nele. Quando as pessoas abriram o portão, o veado já estava cheio de força e rapidamente voltou para a floresta. Em 2018, turistas que estavam em Chernobyl ouviram sons estranhos quando passaram por perto de um reservatório. Tiveram interesse e decidiram ver o que era. Aconteceu que o Alce caiu na armadilha. Era evidente que ele estava praticamente exausto. Os turistas chamaram urgentemente os socorristas e disseram que no reservatório entre a 4ª e 5ª unidades da Central Energética Nuclear de Chernobyl nadava um animal e não podia sair para a terra. Policiais do Serviço de Emergência do Estado foram ajudar o Alce. Naquele momento, o Alce tinha acabado de desmaiar, mas os homens navegaram a tempo em direção do animal no barco e arrastaram o Alce inconsciente para a terra pelos chifres. Sob a supervisão de veterinários, o animal recuperou os sentidos e seguiu em direção à floresta. Os pescadores não viram nada de início. Foi o que os homens disseram, que iriam descansar, mas viram um cervo caído debaixo do gelo. O animal estava pedindo ajuda, explicou um dos pescadores. O cervo gritava muito penosamente, como uma criança. Prestamos atenção na água. A princípio parecia que isso era algum tipo de coruja. Então eles perceberam que era um animal maior. Quando começaram a nadar em sua direção, viram que era um cervo. O animal estava em seu último suspiro, mas ainda era capaz de nadar até o barco, onde foi trazido a bordo. Seus olhos eram eloquentes e não considerava as pessoas de inimigas. O filhote resgatado acabou recebendo o nome de Leonardo, em homenagem a Leonardo DiCaprio, que interpretou o filme Titanic. Funcionários do Parque Nacional no Nordeste da Tailândia enfrentaram uma tarefa muito difícil: salvar 6 elefantes que não podiam sair de um buraco profundo com lama. Os cuidadores não podiam fazer algo imediatamente, então foi decidido deixar algumas pessoas com elefantes durante a noite para afastar dos malfeitores, e outros foram pedir ajuda adicional. No dia seguinte, a equipe do parque voltou com ferramentas. Eles levaram 4 horas para construir um aterro raso em uma das bordas do poço com picaretas e pás. Todo esse tempo, uma manada de elefantes percorria nas proximidades, da qual, aparentemente, os filhotes revidaram. Quando o aterro estava pronto, os elefantes subiram ao chão e correram para a floresta em direção ao seu rebanho. Perto do poço ficou apenas um elefante bebê. E para o povo, levantou-se e depois também desapareceu entre as árvores. Aparentemente, dessa forma o animal agradeceu aos seus salvadores, porque se não fossem eles, quem sabe como tudo isso teria terminado. Mais tarde, um vídeo gravado por um dos participantes do resgate foi publicado pelo Departamento de Parques Nacionais da Tailândia. As forças navais do Sri Lanka não esperavam ver uma coisa dessas. Patrulhando as águas territoriais, eles notaram um elefante bebê. O bebê foi de alguma forma varrido pela corrente para o mar aberto. Estava a uma distância de 14 quilômetros da costa. Para não engasgar, o filhote de elefante segurava sua tromba acima da água. Isso foi notado pelos militares chocados, que enviaram um navio de patrulha para ajudar a criança em perigo. A operação de resgate durou 12 horas. Participaram até mergulhadores da Marinha do Sri Lanka e biólogos, que deram recomendações aos marinheiros sobre como lidar com o animal que se está afogando. O elefante infeliz foi embrulhado em cordas e levado para a costa, onde foi entregue aos representantes do Departamento de Vida Selvagem para reabilitação.
As ações das pessoas de quem falei hoje são claramente dignas de respeito, não são, amigos? Se você concorda comigo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. Permita que o maior número possível de pessoas aprenda sobre boas ações. E então talvez nosso mundo seja um pouco melhor em relação à vida selvagem.